Estamos em pleno 2025 e eu ainda não uso Kindle. Recentemente tivemos o Prime Day e aí eu postei um stories no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá ainda, por favor, vai lá, @planeje_com_babi. E aí lá eu mostrei vários livros que eu comprei no Prime Day. E conforme eu fui mostrando, assim, tirando da caixa e tal, muita gente veio me perguntar no meu direct por que eu comprava livros físicos. Babi, por que você não usa Kindle? E foi muito engraçado, assim, porque eu já nem lembrava mais disso e não esperava que fosse ser uma coisa que ia chamar tanta atenção. E aí eu quis trazer essa reflexão aqui porque ela tem muito a ver com várias questões que eu trato no planejamento financeiro. Inclusive, vários desses livros eu não li ainda, e a minha pilha de livro para ler, ela só cresce. A minha capacidade de ler não é tão grande quanto a minha de inventar novos livros para botar nessa pilha, mas tudo bem, com o tempo a gente vai lendo e vai trazendo eles por aqui. Este aqui já apareceu no canal, inclusive você já conhece ele, e este daqui também, em breve teremos outros. Por que eu não uso Kindle? Não foi falta de tentativa, sabe, gente? Eu tenho um Kindle, na verdade, até hoje, eu comprei, eu fiz a minha bibliotecazinha lá, eu coloquei vários livros, e eu notei que a minha taxa de leitura, ela caiu drasticamente quando eu comprei o Kindle. Eu simplesmente lia menos. Parece que essa sensação que eu tenho, assim, de livrinho novo, sabe? Aqui já li, ótimo também. Essa coisa de você ir abrindo e passando as páginas e ter ele fisicamente disponível para você ali de forma que você simplesmente pegue o livro e leia, sabe? Às vezes numa sala de espera, você lê uma página, lê outra página, fecha, e aí você tem esse acompanhamento da evolução mesmo da leitura, sabe? De você ter um marcadorzinho, e aí você vê nesse marcadorzinho o quanto você já andou e tal. Isso me traz uma sensação de evolução, assim, de que eu tô avançando nesse livro, e isso me dá mais vontade de continuar lendo, sabe? É quase como se fosse um desafio, assim, eu vejo aquela coisa fisicamente, e aí eu vejo o meu marcador ali evoluindo, e isso vai me dando uma vontade mesmo de continuar, sabe? Eu vejo que no comportamento isso faz muita diferença. O que mantém a gente motivado, né? O que faz com que a gente continue, com que a gente queira continuar buscando, assim, o próximo pedacinho daquela meta, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Isso é muito legal. E aí, por que eu quis trazer esse tema, inclusive, ó, coincidência, falando de hábitos, por que eu quis trazer este tema aqui para o nosso canal e para discutir sobre essa questão do comportamento? Porque eu acho que tem a ver o Kindle com o planejamento financeiro e com os meus atendimentos, claro, com os clientes, né? Inclusive, eu esqueci da introdução dessa vez, né? Oi, se você está chegando aqui agora, meu nome é Bárbara Caena, você pode me chamar de Babi, eu sou planejadora financeira e hoje a gente está falando sobre o lado comportamental das finanças. Às vezes a gente fala sobre números, às vezes sobre investimentos, às vezes sobre os livros especificamente. Hoje eu estou fazendo essa reflexão. Então vamos lá. Quando eu começo o processo de planejamento, é muito comum que a pessoa ela já tenha o próprio hábito dela, que ela já tenha a própria planilha. Ou, mais diferente ainda, que ela não tenha nenhum hábito, que ela não goste disso. Às vezes eu tenho clientes que têm, inclusive, aversão a ficar lidando com o número, aversão a ficar preenchendo planilha, aversão a ficar fazendo conta. E aí o que acontece? É melhor um planejamento financeiro nota 6, que a pessoa consiga levar por bastante tempo, do que um nota 10 que não dure uma semana. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu faço muito esse paralelo com a dieta, né? Se você quer emagrecer, ganhar massa muscular, aquela coisa toda, se você recebe uma dieta fantástica do seu nutricionista, e aí você coloca ela, esse também é muito bom, e aí você coloca ela na gaveta, ela não vai ter resultado, sabe? A mesma coisa funciona com o planejamento financeiro. E é o que eu vi pra mim com relação ao Kindle. Não adianta eu ter um Kindle maravilhoso, última geração, com a biblioteca repleta de livros que eu quero ler,
se ele vai ficar na gaveta, ou se eu vou ler um pouquinho e aquilo não vai me estimular e aí eu vou largar e no fim das contas essa pilha de livros que eu quero ler aqui não vai andar nem um pouco, sabe? E aí é muito fantástico quando a gente consegue ver esse lado do comportamento, né? Quando a gente vai fazer planejamento financeiro ou planejamento de qualquer outra coisa. A gente às vezes bate muito nessa tecla do que é o ideal, né? Qual que é o melhor planejamento? Qual é a melhor planilha? Qual que é o melhor investimento? Eu já contei aqui para vocês que isso não existe. Qual que é o melhor roteiro para aquela cidade turística? Qual que é a melhor dieta? E não existe isso, né, gente? Como que é o teu comportamento? O que é melhor para você? O que funciona para você? E muitas vezes isso é uma resposta que a gente não tem logo de cara. A gente precisa testar, né? Eu precisei ter o Kindle, eu precisei montar a minha biblioteca lá e tentar algumas vezes para perceber que, embora a ferramenta seja maravilhosa e ela funcione para vários amigos meus e várias pessoas que eu admiro, ela não funciona para mim, ela não deu certo para mim. Então a gente tem que se permitir tentar as coisas, tem que ter autocrítica para saber quando não tá dando certo pra gente e tem que aceitar, às vezes, ser diferente, fazer do nosso próprio jeito, ter o nosso próprio método, né? Então, assim como eu não me dei muito bem com o Kindle, eu também não gosto de obrigar os clientes a usarem 100% da minha ferramenta, do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Inclusive, uma das primeiras etapas do planejamento financeiro que eu conduzo, ela é justamente sobre o perfil comportamental, sobre os traços de personalidade, sobre as nossas crenças com o dinheiro, a nossa forma de agir. Eu faço muitas perguntas e avaliações nesse sentido, porque é só a partir daí, é só depois que a gente identifica realmente qual que é a dificuldade, quais são os objetivos dessa pessoa, que a gente pode começar a pensar em quais são as ferramentas disponíveis, as estratégias, se é Kindle ou se é livro físico, se é planilha ou se é um caderninho, se a gente vai ter metas mensais, semanais, que essa pessoa vai só dar uma olhadinha no extrato dela e ver se está tudo certo ou se está extrapolando. E a partir dessa análise de comportamento é que a gente consegue realmente ver o que funciona melhor para cada pessoa. Vocês veem que eu estou me arriscando aqui com esta pilha para gravar esse vídeo. Espero que ela não caia até o final. Então a reflexão de hoje é essa, gente. A gente tem que se permitir testar, a gente tem que se permitir errar. E quando a gente conclui que precisa fazer diferente, a gente tem que aceitar que às vezes pra gente é diferente, entende? E aí levar não o que é o melhor, a gente tem que levar o que funciona melhor para nós, certo? Então quando você estiver aí nos seus entraves financeiros, tenta perceber se você não está buscando uma regrinha pronta que você achou na internet ou que você leu em algum lugar ou simplesmente está copiando um hábito de um amigo, sabe? Tenta ver se não existe um outro jeito que te exija menos esforço, sabe? Uma coisa que seja mais natural para ti. Olha, esse aqui agora tá caindo. Que seja mais natural para ti e que você consiga levar do seu jeito, sem procurar o ideal, mas procurando o que funciona mais para você. Se essa reflexão te fez sentido, conta aqui para mim nos comentários e me procura tanto no direct do Instagram, por e-mail, por telefone, meus dados estão todos aqui no YouTube e a gente pode fazer juntas, só eu e você, um planejamento financeiro que leve em consideração os seus hábitos, a sua personalidade e as suas facilidades para que ele seja de fato executável, duradouro e te traga uma sensação de propósito aí junto com a organização do seu dinheiro, tá bom? Um beijão e até a próxima. Pra pelo menos deixar alinhadinho, né? Isso porque eu botei só os de finanças aqui. Ai, socorro. Acho que agora vai.